Bom dia a todos vocês. Eu sei que é um trocadilho pobre e óbvio, mas dentro dessa temática geral foi destinado a falar sobre angústia e não tem como eu não dizer que me senti muito angustiado, nos últimos dias, nos preparativos, nesta noite, e também nesse momento. Deus nos abençoe nessa tarefa de mergulhar no campo de missão, no campo de pesquisa. Ontem o professor Anselmo nos colocou desta maneira e eu topei essa ideia de mergulhar nesse campo e olhar essas diferentes ciências humanas, sempre com os olhos daquilo que a gente é, um pastor, um teólogo, e refletir e trazer isso para mim e tentar compartilhar da melhor maneira com vocês. Além do tema angústia que está ali grifado, é claro que o tema gerador também da grande cidade, ele se apropria disso, angústia na cidade. E eu coloco aqui algumas perguntas que são tanto óbvias, mas servem de encaminhamento, ou serviram de encaminhamento para a minha reflexão e também agora para minha exposição para vocês. O que é a angústia, a relação de angústia e o pecado, se tem relação, se não tem, se é possível viver sem angústia, se a gente de fato se liberta dela ou não. A questão da vida urbana e da cidade é configurada pela pergunta: a vida urbana em grandes cidades produz mais angústia que a vida no interior? Talvez seja uma reflexão importante que, se talvez não ficar evidente aqui, nós possamos depois debater nas reflexões. E essa produção de angústia, o termo escrito ali, produzir angústia, se falou em grandes cidades, alguém disse assim, não sei como é que é em todas as cidades, mas em Brasília, o que se produz angústia são as delações premiadas. Eu fiquei pensando, de fato, muitos se sentem assim angustiados com isso. Outros encaminhamentos, como lidar com a angústia e como agir diante da angústia. E essa parte nossa, prática reflexiva da missão, o testemunho cristão na presença e na ausência, destaco isso também, na ausência da missão. Assim, de uma maneira bem direta, relacionando os dois temas, logo me veio à mente um versículo que a gente aprende desde pequeno: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E eu achei bem apropriado a relação com o tema angústia, quando lá em Romanos 10, texto que já foi citado nesse simpósio, a pergunta: como invocarão? Invoca-me no dia da angústia. Mas como invocarão? Claro, lá diz: aquele que não ouviram, se não há quem pregue, como se não forem enviados. Mas eu destaquei aqui se não há quem pregue, que nos coloca no jogo, que nos coloca dentro desta tarefa. O conceito mais direto, assim, dando uma olhada na palavra angústia, no sentido de etimologia, nós temos ali uma referência ao latim, angustus, que é estreito. É interessante, assim, para quem não observou isso, ou não relacionou, a palavra em si, a raiz, traz esse conceito, estreito. Aí uma relação também com aquilo que a gente sente, e é sempre oportuno a gente pensar isso também, como nós sentimos a angústia, o aperto no peito, a estreiteza. Nesse sentido, assim, eu uso mais como recurso aqui o médico de falar, nós temos essa imagem. Alguém sabe o que essa imagem confere, o que ela diz? Onde que é isso? A princípio, essa imagem, essa praia, a chegada dessa praia é um desenho, não literalmente uma foto, da chegada no lugar onde o povo de Israel
com a bênção e o poder de Deus, atravessou o Mar Vermelho. Isso aqui não são slides meus, aliás, é incrível como nesses estudos a gente vai garimpando, pegando uma coisinha aqui, outra coisa lá. E essa imagem é então o espaço da praia. E eu coloco ela no sentido da etimologia da palavra angústia, estreito, tanto físico como emocional. Um povo que foi apertado e que passou por esse estreito físico, geográfico, e que nós podemos supor que passaram por uma incrível, grande, intensa angústia, que é mostrado no texto bíblico quando eles estão ali encurralados. Aliás, depois a gente vai falar um pouquinho mais da etimologia da palavra, também com os usos bíblicos. O exército egípcio atrás, o Mar Vermelho na frente, não ter segurança, e agora, porque nós estamos aqui, e esta angústia, este aperto. E aí nós bem sabemos, nós bem conhecemos, que os salmistas, em muitas situações do Antigo Testamento, quando expressam assim os seus, usando a palavra direta, as suas angústias, eles apontam, eles jogam, mas o nosso Deus é o Deus que abriu o mar, é o nosso Deus que nos libertou do Egito. E curiosamente, foi Deus quem guiou o povo para aquele estreito, foi Deus quem colocou eles, aqui já começa um pouco das reflexões minhas, pelo menos, nesta angústia. E aí quero dizer que nem sempre a tarefa é livrar da angústia, mas umas vezes ensinar pela angústia, a se segurar a segurança no ponto certo. Deus colocou o povo ali sem os deuses egípcios, sem a influência do Deus, do faraó, enfim, agora sem nada. E agora, quem nos defende? Qual é a superstição em que eu vou me apegar? E graciosamente, diretamente, e aqui podemos dizer sem a invocação do Salmo 50, sem invocar, porque eles só reclamaram, Deus abre o Mar Vermelho e mostra-se como Deus pronto a nos acompanhar na angústia ou na tribulação que é esse caminhar por esta vida. Aí está então essa grande vitória, essa passagem. E nesse sentido, gostaria de dizer que os textos bíblicos tornam esse fato, muito mais do que um fato, uma memória talvez mentirosa, como ontem foi dito, que nós, dentro da nossa subjetividade, nós criamos, mas uma identidade. Quem é esse povo? É o povo do Deus que abriu o mar, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí esses três termos eu coloco já de início aqui, eles serviram muito, especialmente para os meus direcionamentos finais, uma visão teológica: a identidade, a segurança e o sentido. E eu antecipo aqui então, antes de apresentar assim, vamos dizer, mais em enciclopédia aqui, que muitas pessoas pensaram sobre o conceito de angústia, aqui, principalmente com as leituras de Pope, de Collins, esse conceito de identidade, segurança e sentido, no sentido que no momento em que toda vez que alguma dessas particularidades que o ser humano precisa, ele é posto em xeque, a angústia aparece. Quando a nossa identidade é conturbada, quando nossa segurança, e agora o que eu devo fazer, e quando o sentido, a questão existencial é colocada em xeque, então surge a angústia. Esta é a referência, portanto, inicial. E agora eu gostaria então de convidá-los a pensar um pouco mais no conceito de angústia, e eu queria apresentar simplesmente leituras. Esse é um mergulhar nas outras ciências, à procura de um melhor entendimento do ser humano, com quem a gente trabalha e para quem é a palavra de Deus em efetivo. O que é? Eu coloquei esses três pontinhos assim, lembrando que com os filhos, com outras crianças, às vezes as crianças nos fazem uma pergunta, dizendo uma palavra. O que é? Há pouco eu disse, o
que é etimologia? E acho que já deve ter acontecido com muitos quando a gente repete. Etimologia é etimologia. Em vez de explicar, a gente repete, porque no primeiro momento a gente não organizou as palavras para formar o conceito certo. E aí eu queria jogar para vocês pensarem assim, o que é angústia? O que é angústia? E às vezes a gente coloca nesse mesmo saco muitas coisas, o medo, a aflição, mas o que é, afinal de contas? E num primeiro momento fiquei pensando assim, como expressar isso, como as crianças dizem, como é que aquele momento em que a criança está com um sonho ruim ou um medo e chama pelo pai ou chama pela mãe, e isso muitas vezes é expressado em desenhos, em expressões artísticas. Isso que eu gostaria de lembrar, o quanto que se tornou fluente isso, quando nós não sabemos conceituar bem o que sentimos, o que queremos dizer, e queremos, rapidamente coloca lá uma imagem, e mostra a nossa emoção, dizendo, é isso que eu estou sentindo, ainda não consigo configurar, mas é isso. Observando então expressões artísticas, nós poderíamos ver, tentando expressar sentimentos, de novo, é algo não tão intelectualizado, mas algo lá nos sentimentos. Coloco além essa imagem, ali está o autor, também esta imagem. E a reflexão interessante assim, é que de repente esse famoso quadro chamado Grito, ele conduz mais para o medo, para o pavor, e as expressões são essas: boca aberta, os olhos esbugalhados, enquanto a angústia, e aliás esse quadro tem esse tema, o título desse quadro é este, angústia, é uma contração, são as articulações dobradas, é algo opressor, estreito. Outra análise que a gente pode fazer, não só no ramo intelectual, queremos fazer isso depois também, é dessa expressão, essa linguagem universal que é a música. Quando eu fiquei pensando em algo assim, uma música, eu não consegui buscar ou pensar em muitas coisas diferentes, e logo baixei um som que transmite assim um pouco de angústia. Inicialmente assim eu pensei. Não sei se está cortado o som lá atrás, a mesa. Não? Está saindo ali. Ainda que ele não venha a ser reproduzido, aqueles filmes do Hitchcock, aí tá. Em que sentido que isso nos transmite angústia? Aperto, não ter para onde correr. E daí você sabe, vocês sabem que eu conversei então com um músico, Sabe que às vezes a gente vê um quadro, quando a gente vai no museu, olha esse quadro, o quadro não nos diz nada, até que alguém nos ensine a perceber ele. Aí eu conversei com um colega aí, nossa, muitos conhecem, o pastor Paulinho Brum, e aí perguntei para ele a respeito de linguagem de angústia. E aí quando eu mencionei a música que eu escolhi, ele disse, olha, essa linguagem é mais para o pavor, são dissonâncias, ele disse então. E aí ele me apontou para esse pastor, Marcos Smith, e alguns acordes que a gente passa a ouvir agora. Ele fez uma introdução antes, falando sobre as suas reflexões. Os primeiros acordes são de paz, as palavras do pastor Paulinho Brum, mas percebam logo a seguir. Estas dissonâncias não precisamos ouvir toda a obra, talvez alguns
gostariam, mas apenas para colocar esse outro lado dessas expressões que nós temos. E aí o sentimento meramente subjetivo, né? Da tentativa de escrever, eu fiz esse trabalho de tentar pensar assim, momentos que me deixaram angustiados e talvez diferenciar a aflição em si ou do medo. E aqui eu exponho assim algumas experiências breves, né? Eu lembro assim quando do nascimento do meu filho, né? Mais do que medo e tristeza, assim, é angústia. Eu pelo menos assim cheguei nessa conclusão de muitos de nós fazemos visitas, né? E sempre lembro da porta de entrada da UTI, né? E lá tem o estado, a angústia de ver, quando tinha um procedimento, quem será que está sendo atendido, né? Uma mais amena, então, compartilhando uma outra experiência, né? A gente que gosta muito de futebol, eu particularmente sou colorado, lembro a final contra o Barcelona. Essa imagem aqui aos 82 minutos, a bola só no pé do Barcelona, a angústia, vai terminar, não vai terminar. Mas seria isso um sentimento de angústia? Talvez sim, talvez não. Uma outra lembrança foi de um intenso medo que eu senti. Eu motivei muito a andar no kamikaze e estava até, na ocasião, ainda estava aqui no ano concluindo o seminário, estava com o pastor André, junto ainda. E aí, de repente, eu tive a impressão que a barra de segurança, o senhor lá não tinha fechado, né? E eu me apeguei daqueles lá, não tinha sentido o que eu fazia, mas eu me apeguei, segurei e agora vamos lá, né? Buscando o conceito intelectual, a gente chega mais em medo do que angústia. Mas eu compartilho essa situação por causa daquele tríplice conceito que eu coloquei antes: identidade, segurança e sentido, que não é meu, é do Paul, né? Que eu assim me apropriei disso, nesse conceito de angústia. E lembrei disso, de nós termos em evidência que o ser humano é assim. Na hora do aperto, ele quer se apegar em alguma coisa. E aquele povo que teve o Mar Vermelho aberto, logo adiante, Deus lhe deu um ensino e uma graça incrível ao passar por aquele Mar Vermelho. Mas logo adiante, quando eles estão diante do Monte Sinai, e o seu líder Moisés ficou 40 dias sem aparecer, e agora? Onde é que eu vou me segurar? O povo não entendeu. E como Moisés não estava na sua frente, essa barra de segurança parecia não estar mais ali, ele quer se apegar em outras coisas. Faz um bezerro de ouro. E aí entra de novo a reflexão teológica diante das angústias das pessoas que estão na nossa frente. E não só uma condenação para os falsos deuses, enfim, né? Mas um entendimento de que é assim. Nós somos fracos e buscamos nos apegar e nos segurar em algo. E trabalhar isso em lei e evangelho, nós queremos refletir sim, mais adiante. E de novo, eu coloco aqui, até coloquei aqui a imagem, né? Trabalha bastante essa ideia da comunicação do Evangelho ou essa tríplice aqui, né? Essas identidades, segurança e sentido. E como ver isso? E aqui eu queria entrar então agora, assim, para enriquecer um pouco mais, mostrar um pouco de leituras, conceitos diversos de angústia. Antes eu já havia falado um pouco da etimologia da palavra, a partir de angústios, né? Estreito em latim, encaminha para esse estreitamento. Aqui é interessante como esta palavra, a raiz desta palavra no alemão, não vou me arriscar aqui muito nas pronúncias, mas essas duas definições muitas vezes são traduzidas por ansiedade ou angústia, mas as distinções são interessantes, por isso que a língua é algo fantástico, né? Aqui, esta palavra, ela encaminha para um medo externo, algum perigo que eu entendo, mas sinto medo.
e a angústia para medos que nós não entendemos, não nominamos claramente. Isso dentro de uma rasa visão etimológica, assim, né? Também aqui, não no sentido de uma exegese, mas só da etimologia das raízes da palavra no grego aqui, né? De novo, é interessante assim a repetição, o conceito maior vai para o lado de estreitar, limitar, confinar, restringir. Sempre aqui, as 3 citações diretas da raiz são do apóstolo Paulo, falando também da angústia do ministério. Interessante também isso, a angústia do, não só, mas daquele de quem vai com a missão, né? com esse objetivo. Aqui depois, quando essa raiz vai para um formato de adjetivo, né? A expressão porta estreita está relacionada ao mesmo termo, que vira angústia. Aqui apenas um uso, né? Vendo como é extensivo. Também no hebraico há uma concordância, há um direcionar para esse apertar, para esse estreitar. Interessante como fala muito em minha angústia, ou o dia da angústia. Me chamou a atenção isso olhando os Salmos, o dia da angústia. E a gente volta então, passando pela etimologia, olhando simplesmente assim o dicionário, também fala dessa questão de espaço, né, geográfico, e dessa questão muito do nosso estado emocional. Dando uma olhada assim na filosofia, e aqui assim, eu sempre tenho quase um receio, porque a gente é tão superficial assim, né, a não ler as obras e começar a citar, mas é isso que eu fiz assim, né, citações e entendendo o conceito geral. Eu quero apresentar isso para vocês mais dentro do existencialismo. Eles tratam mais diretamente da angústia, especialmente com o que é considerado o pai do existencialismo, apesar de não ser o primeiro a tecer conceitos sobre isso, que é Kierkegaard. Ele trabalha essa ideia do conceito de liberdade, a liberdade que o ser humano tem. E no meu entendimento, nas leituras, ele coloca essa questão da pressão da escolha e do medo da perda. Aí a gente chega até numa equivalência com outras linhas, a perda, o vazio. Se eu vou escolher aqui, eu vou perder ali. E essa angústia de decidir, essa pressão, ali está a angústia presente, né? E o Kierkegaard fala muito de viver isso, de levar em conta essas existências, esses momentos de bifurcação. Esse aqui é o livro em si. Vejam que o título dele é Conceito de Angústia, né? Trabalha inclusive esse termo que depois dá raiz àquela palavra lá do alemão, né? Escrito em 1844. Interessante que ele coloca, na visão dele, ele coloca que a angústia precede o pecado. E ele põe isso porque ele trabalha textos bíblicos, interessante, né? Que ele fala Adão diante do comer do fruto proibido ou do não comer, né? Então essa decisão, a angústia precede o pecado. Com isso não estou dizendo que concordamos ou assinamos embaixo, ainda mais se nós levarmos em conta o desequilíbrio da identidade, sentido de segurança, quando nós entendemos que eles tinham pleno equilíbrio, a imagem e semelhança do Criador. Mas essa foi uma linha do pensamento aí que eu exponho para vocês. E ele entendia então que esse lidar com a angústia tanto poderia encaminhar para o pecado, como para a salvação. Então deposita muito a questão da decisão. Nesse sentido, ele tem esse outro título, essa outra obra, Temor e Tremor, onde ele trabalha muito a situação de Abraão e Isaac, né? Onde o imoral seria não matar, e aí ele coloca a fé como essa coragem de enfrentar a sua escolha. É curioso, e aí ele coloca, sempre trabalha o termo, o conceito angústia. Aqui ainda dentro do existencialismo, uma direção contrária, Arthur Schopenhauer. É muito interessante isso aqui agora, uma visão, ainda que curta, mas teológica, né? Como os existencialistas tinham a máxima que a angústia nos acompanhará, por causa das decisões contínuas, o Schopenhauer dizia não, tinha uma visão pessimista. Então,
é uma tristeza, a vida é uma pressão completa, e aí ele se encaminha, vejam só aqui como eu coloquei, para a busca do nada, para ir para o lado oposto, não o enfrentamento existencial, mas ir para o lado oposto. Para que enfrentar isso? Vamos para o outro lado. Há também indícios da aprovação do cristianismo monástico, aquele que foge das pressões, das vocações, como a gente bem conhece nos textos e nas reflexões de Lutero. Curioso. Entrando na psicologia, concordando ou discordando de Kierkegaard, até porque a psicologia é muito recente, e baseia-se assim, em fundamentos teóricos. Aqui um artigo assim, dessas pessoas, Manuela, Adriano, uma mestra, um doutor, nesta linha Gestalt, eles tentam colocar os textos teóricos de Kierkegaard e colocarem em linha com a sua forma de atuar. E eles colocam de novo essa proposta de entender o todo, não as partes, nas escolhas. E aí volta ao conceito de liberdade, da angústia existencialista. A gente tem que passar por Freud, Freud sempre explica, e esses termos antigos, assim, eu aqui me coloco, talvez no lugar de muitos de vocês, eu tive que relembrar um pouco de tudo isso, meus conceitos não são exatos, perdoem aqueles que têm um conhecimento profundo da psicanálise aqui, mas o id, mais no sentido das vontades, quase os instintos, aquilo que a gente quer alcançar, o superego, aquela situação mais limitadora, opressora, e gira em torno então dessa tensão, dessas nossas partes, especialmente do id, o conflito do id e do superego, e esse trabalho no fim último do ego. Então, para lidar com a ansiedade e a angústia, o ego cria mecanismos de defesa. Isso aqui eu tinha tirado, sabe? Eu não ia falar sobre isso aqui, é difícil assim, tem muita coisa, mas me chamou a atenção que alguém falou daquele assassino, Orlando, aquelas mortes. Não sei se vocês viram que alguns testemunharam que ele estava na boate gay, que ele tinha comportamento homossexual, e alguns atribuíram aqui a defesa do ego na projeção, projetando nos outros aquilo que tinha raiva de si mesmo e descarregando. Achei interessante assim, a visão de uma angústia mal trabalhada. Aqui coloquei algumas imagens aí que a gente pega no Google Imagens, não foi nada eu que fiz, aí é tudo coisas que mostram um pouco dessa, quando o superego é reprimido, e aqui também essa imagem, como a psicanálise trabalha bastante, não com aquilo que está consciente, como a linha comportamental e Gestalt, mas mais lá abaixo. Eu sou bem leigo, viajei aí nesse campo de pesquisa para tentar pensar como teólogo e me apropriar de alguns conceitos disso. Adler também é um outro psicólogo, que fala do conflito dos padrões sociais, uma relação um pouco com o Freud, mas ele acha que o Freud era muito pro lado da sexualidade, e ele que é o autor aqui, Complexo de Inferioridade, que a gente tanto cita, de novo fala da angústia dos padrões sociais, fundador da psicologia do desenvolvimento individual. A questão do poder, porque o ser humano busca tanto poder, notoriedade, tem a ver com angústia, segundo Adler, é uma fuga, enfim. Lacan, aliás, muito disso aqui eu queria atribuir a colegas, eu julgo aqui que comecei a me perder muito nos conceitos, eu apelei para colegas psicólogos aí, também uma ex-congregada, que é psicóloga. O colega Joelson, que está com a gente aí, me ajudou muito nos conceitos. Ele tem uma boa leitura de Lacan, e na maneira como ele fala sobre a angústia, ele um vazio, algo a completar, que nós sempre buscamos no outro. Ele tem esse conceito de outro, por isso eu coloquei grifado. Muitas vezes ele lembra lá da placenta, uma procura por aquele aconchego de novo, mas teologicamente, por que não lembrarmos do vazio dessa separação de Deus? E
que a gente sempre se apega ou quer criar algum Deus para nós. Lutero dizia, né? Não tem como ficar neutro, a gente coloca alguém nessa posição. A espera messiânica, né? Alguém que vai ser eleito agora, saiu a Dilma, pronto, o outro vai tomar conta e... Não, a gente espera algo em quem a gente se apega, né? Confia. Tem a ver com a angústia às vezes e como a gente repensa isso. A questão do outro que nos dá identidade, voltamos àquela premissa básica, identidade, sentido, segurança, né? É o outro que me diz quem eu sou, o olhar da mãe, o olhar do pai, os conceitos que dizem de mim mesmo. Aí vai por Lacan. Beleza, pessoal, apresentei assim um pouco de enciclopédia, digamos assim, né, do conceito nesse mergulho que eu tentei dar aqui e entender dentro desses termos, tá? E aqui eu queria então refletir, na verdade, uma reflexão da cidade, a angústia na cidade, agora sublinhando esse ponto. E a partir dessas leituras, né? Desculpem, aqui é bem direto, né? Isso aqui é quase... Mas eu pensei, puxa, né? O estreitamento, a falta de espaço da cidade, isso produziria mais angústia? Voltando aqui à etimologia, né, que eu apresentei antes, as muitas escolhas que a vida urbana nos proporciona. Não é 2, 3 tipos de pizzas numa pizzaria, né? É um monte, caminhos, por onde vou. A gente chega nessa, você nem sabe, né? Te dá uma angústia, eu não gosto nem de entrar, né? Aquela prateleira cheia agora. Produziria isso mais angústia? São, na verdade, reflexões, perguntas a partir daquilo que a corrente existencialista fala de angústia, né? As decisões. E o fato é que a angústia acompanha o humano na cidade ou no interior, na vida urbana ou rural. No entanto, me parece que a vida urbana, com suas pressões e elevadas dimensões, pode afetar e desequilibrar as noções daquele tripé que eu coloquei inicialmente, da identidade, da segurança e do sentido. Lembra? Esse desequilíbrio produz angústia. Voltando um pouco a uma relação de conceito, né? Lacan, na metrópole estamos rodeados de pessoas que nos olham e não nos veem. Nessa condição, nossa identidade, aqui de novo com essa tríplice do Kolbe, fica abalada. Nessa condição, nossa angústia é, sim, multiplicada. Porque a identidade do sujeito é fortalecida pelo olhar de muitos. Eles reconhecem quem somos numa cidade pequena ou no interior. Ah, esse é o fulano, filho do ciclano. Hoje ele está feliz. Oh, tu está triste? O que aconteceu? Essa visão do outro me traz o conceito de que eu sou, minha identidade, e também uma segurança a quem recorrer. Isso parece faltar nas vivências da grande cidade. E esse mecanismo aqui da janela de horário, ali tem os que criaram esse instrumento, nos fazem pensar um pouco nos conceitos de Lacan e também num outro olhar, que Lacan não fala, né? Como os outros me veem uma parte de mim, eles não conseguem ver tudo. Assim como eu também não entendo tudo que eu sou, tem partes de mim que só os outros veem. O objetivo que se propõe, né, dentro da transparência, da identidade, segurança, que boa parte do meu conceito que eu sou seja visto, seja compreendido por mim e pelos outros, mas sempre tem uma parte oculta. E aqui de novo, nós chegamos naquele que nos fez, com estruturas psicológicas, nas tensões do dia a dia, alguém que nos sabe quem somos ou seremos. E aqui entra de fato a nossa missão para um mundo que tem muitas perguntas na sua identidade, na sua segurança e no seu sentido. E nós sabemos,
E isso nós temos assim que nos apropriar, digamos assim, com fé, sentindo em nós, lembrando das nossas vivências, não só intelectualizada, de como de fato Jesus nos dá identidade, quem somos, aonde vamos, segurança, e também nos dá um sentido existencial, uma razão de viver. E aqui entra assim os nossos pensamentos, viajando nesse campo de pesquisa, né, professor Anselmo? Mergulhei aí nessa situação, não foi fácil, mas de entender o humano e como então nós podemos levar e mostrar esse que nos dá essa tríplice identidade. A igreja, como corpo de Cristo, não só aquele Senhor lá, vago, outro, distante, mas a igreja que nos toca, nos abraça, nos dá com ideia da identidade, segurança e sentido. Assim como essa vivência de presença real da Santa Ceia. E aí, eu pensei comigo, assim, no traçar da ideia, né? Definir a angústia como objetivo dessa preleção e pensar no testemunho para levar as pessoas a invocarem. E aqui eu volto a ler o Salmo 50, né? Invoca-me no dia da angústia, essa promessa de Deus: eu te livrarei, tu me glorificarás. Como fiz antes, apenas relembrando, boto de novo esse texto de Romanos, né? Todo aquele que invocar será salvo. Não só por uma passagem pelo mar vermelho, mas na morte para a vida. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu penso que quando nós sentimos a motivação da graça, desculpe assim, é um pouco desrespeitoso, mas é o meu pensamento, a gente tem uma motivação maior, sim, do que a soberania de Deus simplesmente, porque é algo que nós sentimos, é uma graça, algo que nós não merecíamos, um mar que se abriu na nossa frente, e a gente quer que os outros passem, porque ali está a salvação, e nós somos enviados. Esse é um ponto. Assim como Jonas foi enviado, eu coloco Jonas por causa ali do versículo que norteia, que baseia também este simpósio, né? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Ele é enviado. Nós também somos enviados. A gente sabe que ele levantou-se e foi para o outro lado, né? Fugiu, Schopenhauer, sei lá, evitar, vamos para o nada. Vamos fugir do confronto. Essa grande viagem lá para o outro lado, em vez de para Nínive. E aí, pensando na angústia dentro desses textos, né? Aqui é um pouco fora da linha que eu estou, mas só para colocar também uma reflexão ali em Jonas. Jonas deve ter se sentido muito angustiado para fugir como fugiu. Mas é interessante pensar na nossa situação como missionários. Mas é o contrário, depois que ele fugiu, depois que ele evitou o confronto, parece que ele se apropria de outra segurança, porque enquanto os marinheiros estão apavorados, ele dorme. O que aconteceu? Passou a angústia agora, evitou a porta estreita. Jonas se angustiou jogado no grande mar. A palavra, inclusive, uma das raízes diretas do hebraico, lá quando ele ora a Deus, na angústia eu clamei, né? Tu me ajudaste, eu estava enredado, apertado, né? Por algas, enfim, né? E o povo arrependido e angustiado, que invoca a Deus e se arrepende. E ainda um Jonas amargurado com a misericórdia de Deus, angustia-se e pede a morte. Interessante isso.
Essa história, esse livro, era afinal de contas para quê? Para salvar os ninivitas ou para salvar o Jonas? E para dar uma dimensão e uma direção da misericórdia para ele próprio. A gente pensa na nossa angústia como missionário, a angústia dos que ouvem sobre a ira de Deus, a falta de angústia dos missionários insensíveis, a falta de angústia dos pecadores impenitentes. E a gente se pergunta como cumprir essa missão, nós enviados à grande cidade. Jonas, como é que o Jonas fez? É interessante, eu fico sempre pensando, né? Conversando com um colega, como é que o Jonas fez isso? Saiu caminhando, né? Demorava tanto para passar por essa grande cidade, ele saiu anunciando. Como é que nós faríamos hoje enviados? Como cumprir nossa missão entre os angustiados na grande cidade? Será que a gente, um horário nacional, se nós tivéssemos um horário nacional, uma rede nacional, beleza. Será que é por aí que nós vamos cumprir a missão? Técnicas e texto pronto, como papo de vendedor. Isso eu estudei um colega, pastor Tardelli, né, usando essa expressão, né, ele falando da presença da igreja encarnada. Não, acho que esse papo é interessante, essa ideia do que perguntar, qual a resposta, o que dizer, sim, mas o caminho é entender o ser humano e as suas constantes angústias e colocar-se ao seu lado. E aqui eu chego aqui no testemunho pessoal, né? Às vezes eu me questiono será que a gente não é muito interiorano? A gente sempre diz isso, né? Aquela coisa do varejo em vez do atacado, né? Mas assim, a minha coerência, pelo menos na reflexão desta preleção, é chegar no varejo de novo, na pessoa. E lembrar que boa parte dos evangelhos tratam de Jesus como indivíduos e não como uma multidão. E é para esse caminho que eu penso, no lidar com a angústia na cidade, com a autoridade e com o amor com que Jesus veio até nós e como nós somos enviados pela sua mesma autoridade. E aqui eu queria então concluir com reflexões. Eu coloco 10, não são tão distintos assim, né? Mas eu numerei 10 conselhos, que sou eu para dar conselhos, mas na verdade conclusões dentro desta reflexão. Primeiro, não ignore a estrutura psicológica do indivíduo. Aqui eu coloco ali, aí eu coloquei, digitei errado, Colby Collins, né? Collins trabalha muito aconselhamento cristão, aquele título. E aí, assim como o Tiago disse, não adianta dizer, vai em paz, Deus te abençoe, se ele está com fome. Assim como fala da estrutura física, não ignore a estrutura psicológica da pessoa. Você tem que ter esse... Aliás, nós no concílio, pastores, né, nem todos obviamente estavam, nós trabalhamos um pouco muito isso, né, dos limites do trabalho, enfim. Encontre-as evitando respostas prontas, mas pela inteligência de fazer as perguntas certas. Coube trabalha isso no testemunho pessoal, né? Na tua igreja pode praticar o aborto? Não. Ou por que tu quer saber? É porque isso te pesa? É porque tu está pensando em algo? Quer dizer, a pergunta nos encaminha para a angústia da pessoa. E só ali a segurança, o sentido, a identidade do testemunho pode aparecer. Tenha em vista o ponto 2, a noção de identidade, segurança e sentido. Esses termos que a gente já usou, eu tenho falado aqui, né? Quem somos, de onde viemos, do amor de Deus, onde nada poderá nos separar, nem a vida nem a morte, do sentido de uma vida relacional em amor. 3, saber que o diabo tem semeado desesperança e desequilíbrio emocional para nos separar do amor de Deus. Andando de kamikaze nessa vida, né? Não, o cara não fechou, não, tu não está seguro, te apega em outra coisa, senão tu vai te dar mal. E a gente vai se apegando em falsos deuses. Ter consciência, ponto 4, que o desequilíbrio nos faz buscar identidades fúteis.
Quando Lacan fala na angústia como um vazio não nominável, a gente tem que colocar algo ali. E aí começa a questão da identidade, do ter, né? Se fala, o ser pelo ter, eu tenho isso. E a gente se firma nas coisas ali que tem, que conquistou. É um problema. O diálogo tem que levar isso. É preciso confrontar a nós mesmos e aos ouvintes com esta verdade. Ter consciência que o desequilíbrio nos faz buscar seguranças em falsos deuses. Já falei isso aqui de antemão, né? O que eu vou me apegar? Nesse sentido, o missionário no contato pessoal deve ter em mente que esses falsos deuses precisam ser destruídos. Uma linguagem um pouco do Antigo Testamento, né? Mas agora no Novo, pela contrição e verdadeiro arrependimento. Claro que isso aqui está presente no Antigo, não é nessa distinção tão besta e superficial. Faz-se necessário pregar a dura lei que confronta, né? Nós lembramos lei evangélica, que é um conceito luterano, né? A lei que mostra a ira de Deus contra o pecado e também, consequentemente, contra o pecador, e que destrói essas falsas seguranças, e o evangelho que o reconstrói. Jonas fez isso. A cidade vai ser destruída. O arrependimento consiste em uma amputação dolorida, em um rasgar as vestes da roupa que aparentemente nos protegia, para sermos vestidos pelo manto de justiça. Viver essa nossa realidade e testemunhar essa realidade exige amor, presença, compreensão, paciência e fé no poder destruidor da lei e restaurador do Evangelho. Claro que aqui eu botei muito na questão do homem em si, né? Não tanto na própria palavra que produz isso. 6. Ter consciência de que o que constrói a verdadeira segurança, sentido e identidade é o Evangelho. Isso é tão básico, né? Mas precisa ser dito e pensado. Não é a lei que destrói. A lei destrói, faz a sua função, mas é o Evangelho que vai dar o colo da segurança. É como uma criança que grita mãe durante a noite. A mãe vai lá. E não adianta dizer, filha, não tem nada, a janela está fechada, a porta está fechada, não precisa chorar. Não, ela precisa de um abraço. Estou contigo. Ela dorme de novo. A angústia se foi. Ter a certeza de que o verdadeiro sentido da vida, aqui a palavra sentido está no tripé, né? Segurança, identidade, sentido. O sentido está no amor relacional. O amor serve. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele diz: vocês vão ser felizes se o praticarem, se viverem assim, né? Essa felicidade, essa alegria é mais do que uma lei de sirva. Não, é um sentido, é um ocupar esse vazio da angústia também. Nem sempre a missão será em consolar os angustiados. Às vezes a missão será angustiar os que estão em consciência cauterizada, entregue em pecados. A psicologia explicaria como aqueles que neutralizam-se perante os traumas da vida e anularam as emoções, passando a girar na frieza da falta de amor. Somente a poderosa palavra de Deus, na sua dura lei, poderá reanimar tais vidas. Pregar essa lei é a ação do missionário, como atalaia, anunciar o perigo. Tocava a trombeta, o povo se angustiava, mas era preciso que avise dos perigos internos e externos, inimigos que subestimamos ou negamos. 9. Ser sincero na proclamação de que no mundo continuaremos a passar por aflições. Aqui vamos usar como sinônimo de angústia, né? Elas continuam, não é assim, agora estou livre. Continuaremos a carregar nossa cruz, mas devemos reafirmar que Jesus venceu o mundo. Nele somos mais que vencedores. Somente assim estaremos equilibrando a identidade, a segurança e o sentido. Porque se tu acha que tudo foi na sessão de descarrego, quando eu enfrento de novo eu me apavoro. Deus já me abandonou novamente. 10. E último, devemos, como Jonas, aprender pessoalmente que a misericórdia de Deus não tem fim. Isso protegerá o missionário de suas angústias.
e o comprometerá em buscar todo e qualquer pecador. Por isso que eu falei aqui dessa motivação da graça. Mesmo que seja em Nínive ou qualquer outra grande cidade para as quais nós fomos enviados. Porque Deus amou o mundo, pessoas de cidades grandes e pequenas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê, ou no conceito que lá usamos, todo que o invocar, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho para enfrentar a maior angústia em nosso lugar. Quantas vezes já ouvi dessa angústia, dessa situação somática que leva ao suor, sangue, como no Getsemane, ou literalmente derramá-lo, como no abandono, no vazio da cruz. É este Deus de amor e misericórdia que nos diz: invoca-me no dia da angústia, e nos dá uma promessa que Ele cumpre. Não tanto por causa só da nossa invocação, mas porque Ele é gracioso. Eu te livrarei. E que esse glorificar também seja feito na nossa justiça ativa, não na passiva, mas na ativa, da nossa missão. Que Deus nos abençoe e nos acrescente tudo o que precisamos para realizar essa missão. Que assim seja. Amém.